aí, seguidores, tudo bem com vocês? Tô bem também, meu nome é Carol. Hoje aqui no canal eu trouxe um convidado especial que já esteve aqui algumas outras vezes, mas é sempre bom apresentar, né? Esse é o Jonas, meu pai. A paz a todos, Deus abençoe. E hoje a gente veio falar de um assunto que pra mim é um assunto muito importante, que talvez não seja tão falado quanto necessário, mas que devia ser falado sempre. É sobre o conhecimento, sobre a leitura no meio cristão. A gente veio fazendo vídeos sobre as disciplinas espirituais, sobre o diário espiritual, sobre serviço. E eu acho que tudo isso pode ser muito melhorado e tudo isso é muito melhorado quando você tem o conhecimento e o hábito da leitura aliado a todas essas outras coisas que a gente já citou aqui antes. Então, se você não viu os vídeos, dá uma olhadinha lá e depois volta nesse daqui pra gente falar um pouco mais sobre esse assunto. E, gente, eu queria começar aqui citando um personagem bíblico muito importante, que é o Paulo. Pra quem não conhece Paulo, vai ler o livro de Atos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, todas as cartas que ele escreveu. Ele é um personagem bíblico muito importante, um dos meus favoritos. Ele foi muito usado por Deus. E a gente tem aqui em casa esse livro aqui, que é da série Heróis da Fé, e conta a história dele. E no comecinho já, o autor do livro, ele começa a falar sobre o conhecimento de Paulo, né? E ele diz assim: no seu 13º aniversário, Paulo já dominava a história judaica, poesia dos salmos, literatura dos profetas. Os seus ouvidos foram treinados à perfeição. Um cérebro ágil como o seu podia reter o que ouvia tão automática e fielmente quanto a mente fotográfica. Além disso, ele estava estudando com Gamaliel, que era um dos mestres, né, mais famosos da época, mais importantes da época. Ele aprendeu a debater no estilo de perguntas e respostas, a fazer exposições. Ele era um rabino, né, que não era só pai de pregador, mas ele era advogado também, defendia ou processava os que quebravam as leis sagradas. Paulo superou seus contemporâneos. E por que eu tô lendo tudo isso aqui? Eu tô lendo tudo isso para mostrar para vocês que um dos homens que mais foi usado na Bíblia também era um dos homens que tinham mais conhecimento técnico. Às vezes a gente acha que quando Deus quer, ele usa. E é verdade, quando Deus quer, ele usa. E Deus, ele não tem limites para o que ele quer fazer. Mas nós temos. Então, se você quer ser usado por Deus em diferentes áreas, você tem que ter diferentes conhecimentos. Eu quero pregar o evangelho em tal país. Você já sabe a língua desse país? Já estudou a história, a cultura dele? Eu quero aprender a tocar um instrumento, quero ser usado por Deus na música. Você já está fazendo um curso para o instrumento que você quer tocar? Um curso de canto, por exemplo, né? Aula de canto? Para você aprender a cantar bem? Tudo que a gente vai fazer para o Senhor, a gente tem que fazer com maestria. A gente já falou aqui no canal que muitas vezes para o nosso trabalho, para o nosso serviço, a gente investe, paga para fazer cursos e mais cursos, e para a igreja não é assim. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre os benefícios da leitura. Alguns benefícios que a leitura ela nos traz. Primeiro, ela estimula a criatividade. É muito interessante que quando você lê, os pensamentos, a criatividade, ela varia de pessoas para pessoas. Uns pensam de uma forma, outros pensam de outra, mas, conclusão, estimula a criatividade da pessoa. Segundo, exercita o cérebro. Ou seja, a leitura ela é uma ginástica para o cérebro. Inclusive, há estudos que doenças degenerativas como Alzheimer retarda, impede. Então, a leitura ela é assim, de uma forma contínua, não é ler 2 livros e meio, quase 3, como faz o brasileiro, que a cada ano ele lê de 2,5 a 3 livros por ano. Não é isso não, é uma leitura continuada. 3, melhora a concentração e a memorização. Às vezes é difícil, a gente enfrenta dificuldade para focar, para se concentrar, principalmente num ambiente que tem movimento. A leitura, ela nos traz esse benefício. Quando você consegue estar em meio ao movimento e você consegue se concentrar na leitura, aquilo é muito bom para a sua memória e concentração. 4. Amplia o vocabulário e os conhecimentos gerais. Né? Às vezes, tinha até um
um jargão do Estadão, que era um jornal muito comum em São Paulo, que dizia que para a pessoa ter um vocabulário mais rico, que lesse o Estadão. Ou seja, quando você lê livros, o seu vocabulário ele melhora, você conhece palavras novas que você aplica. Né? 5. Desenvolve o encadeamento de ideias e habilidade de escrita. Isso é fato. Quem lê bastante escreve mais correto e escreve melhor. Isso daí é uma coisa que é um fato, né? Desperta o senso crítico e flexibilidade analítica. Ou seja, a pessoa, infelizmente, nós temos um dado muito triste. O brasileiro, nós brasileiros, nós passamos do analfabetismo direto para a TV, sem passar pela biblioteca, sem passar pelos livros. E isso foi muito ruim. Aí tudo que se você ouve, você ouve na TV, parece que é verdade. Mas não é isso. Nós devemos procurar ler de fontes confiáveis para que a gente tire as nossas próprias conclusões. Hoje nós estamos vivendo dias de absurdo, que o jornalista, ele é médico, ele é cientista, ele é tudo. Aquilo que o cientista fala não tem valor, aquilo que o médico fala não tem valor. Então, nós precisamos de ler para conferir se realmente aquilo que está sendo divulgado é verdadeiro ou falso. Até porque, se você desenvolve o pensamento com a leitura, você já começa a ficar mais atento para certos tipos de coisa. Nossa, isso que ele falou não tem sentido e tal. Aqui em casa a gente tem uma brincadeira que a gente costuma falar, né? Se tá na internet é verdade. Porque é tanta fake news, é tanta notícia que não tem nada a ver. E às vezes as pessoas não param para procurar e para ler. E às vezes você precisa de alguma informação, já vai direto no Google, na internet, né? Que é essa troca de tela que não deixa a gente memorizar, concentrar nas coisas. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de memorização, prestar atenção nas coisas, se lembrar das coisas, provavelmente, com muita certeza, 90% de certeza, você tá passando muito tempo em frente às telas, tá na hora de desligar aí e fazer uma leitura. Os livros, eles têm uma curadoria melhor, né? Então, para você publicar um livro, ele tem que ser revisado, passa pelos editores e tal. Ainda assim, passa algumas coisas absurdas, mas é bem mais difícil de acontecer do que na internet, que todo mundo tem acesso, todo mundo pode postar qualquer coisa. E nós podemos usar isso também com relação à Bíblia. Porque nós temos que ter cuidado. Tudo aquilo que foi escrito, conforme Paulo, ele diz, foi escrito para o nosso ensino, para a nossa exortação, para a nossa edificação e por homens inspirados por Deus. Amém. Agora nós temos que ter cuidado quem é que está fazendo uso disso e qual as intenções da pessoa. Então, nós temos que buscar conhecimento. Quando eu digo ler... como cristãos, a primeira coisa que nós temos que ler, o primeiro livro que nós temos que ler é a Bíblia Sagrada. Né? É a Bíblia Sagrada. Só para completar aqui o raciocínio, 7. Transporta o leitor para outro universo. Então, a leitura ela tem esse poder de realmente tornar a pessoa melhor. E quando falamos com relação à palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, então, aí é que o assunto ele fica mais sério. Então, a leitura ela tem esses benefícios aqui. Então, e até a questão de te transportar para outro universo, né? Ele estimula muito a criatividade, porque se você pega um livro para ler, eu tenho um livro aqui em casa, das Crônicas de Nárnia. E aqui tenho 7 livros da saga. Eu amo muito esse livro. Se você estiver disposto a ler um livro de fantasia, de aventura, compra esse livro porque ele é muito bom. Tem essa versão grandona, mas tem os livros separados também que dá pra você ler. E você consegue imaginar o mundo todo, sabe? A criação de Nárnia e tal. E você estimula muito essa criatividade. Então hoje é muito comum a gente ouvir: nossa, mas você é tão criativo, eu não sou criativo. Ai, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Talvez você não tá buscando as fontes para você estimular a sua criatividade, né? Porque a leitura, ela faz isso. Foi um dos primeiros pontos aqui que meu pai trouxe, eu acho. A questão da leitura estimular a criatividade. Então, talvez é um pouquinho de você parar de fazer o que você está fazendo há tempos, de ficar no celular, talvez na televisão, computador, e ir um pouco para a leitura, né? Para o papel, para os livros, isso é muito importante. E a gente, sempre que fala de conhecimento, a gente leva muito para os livros, né? Aqui em casa a gente gosta muito de ler, a gente tem muitos livros.
Mas o conhecimento não é só isso. Apesar do livro ser muito importante, eu acho que ele é a base, que você tem que começar por isso. Se você já não faz isso, leia a Bíblia, que a gente trouxe aqui, que é a base de tudo, mas vai comprando livros para você se aprofundar no assunto. Mas esse não é o único estilo de conhecimento. Paulo, como foi o personagem que eu trouxe aqui, né, que ele foi o personagem mais usado justamente por ter mais conhecimento, tem uma passagem que eu gosto muito lá em Atos 17, que é quando Paulo tá na Grécia, em Atenas, e ele fica lá 1 ano observando a cidade, os costumes, o que acontece. Provavelmente ele sabe a história da cidade também, mas quando ele foi pro debate, ele começou a usar os costumes e a cultura daquele lugar para levar o evangelho, para falar de Jesus, de uma forma que as pessoas entendessem. Então isso também é muito importante. E quando a gente também traz para o secular, né, pessoas famosas, por exemplo, Elon Musk, Oprah Winfrey, o próprio Bill Gates, que são, assim, pessoas muito ricas. Se você não conhece eles, dá um Google, com certeza vocês vão achar muita história sobre eles, muito desenvolvidas. Eles separam pelo menos 1 hora por dia, é um hábito que as pessoas, elas têm. Então, às vezes você tá aí, é bobeira, não tem necessidade e tal, só que não te ajuda só a crescer no espiritual, mas no secular também, né, na sua profissão, no seu trabalho, em outras áreas. Eu queria falar aqui sobre 5 motivos, né? A gente leu lá sobre os benefícios da leitura. E eu gostaria aqui de falar pelo menos 5 motivos para a gente ler outros livros fora da Bíblia. O primeiro deles a leitura nos ajuda a compreender as verdades bíblicas. Muitas vezes a gente, embora, aqui vai uma outra dica também, há leituras, você pelo menos tem que ter 2 Bíblias. Eu aconselho pelo menos 2. Uma corrigida, fiel, que normalmente você tem hora que vai achar uns textos meio confuso, umas palavras meio complicadas. E uma NVI, Nova Versão Internacional. Eu acho uma versão assim, de certa forma, esclarecedora. Então, é muito bom você comparar a leitura dessas 2 Bíblias. Então, fora a Bíblia, qual é os motivos, né, que a gente tem que ler outros livros? Que para a gente compreender as verdades bíblicas, o que os outros escritores eles falam sobre isso daí? Que é o caso que a gente viu aqui sobre o que Calvino ele escreve, ele fala, Edwards, C.S. Lewis, o que eles comentam. Então a gente vai ver o pensamento dessas pessoas e vai nos esclarecer muita coisa. Eu quero confessar para vocês que algumas ideias minhas que eu tinha, elas, com o passar do tempo, elas foram mudadas pela leitura. Me trouxe uma certa clareza a mais sobre aquele assunto. E eu tive que mudar de ideia, porque realmente era aquilo que estava querendo dizer. Então, é por isso que um dos bons motivos é que justamente você vai compreender as verdades bíblicas por homens que também são inspirados por Deus. E eles exaustivamente analisam a palavra de Deus e eles dividem, né, esse conhecimento com a gente, e isso é muito bom. A leitura nos lembra o tempo todo sobre o nosso propósito. Então, quando você lê, está sempre te colocando na mente qual é o teu propósito. E qual é o nosso propósito? Colossenses 1,16, que tudo é para Ele. Tudo foi feito por Ele e é para Ele. O quê? Para Deus, para Jesus. Então, o nosso grande propósito é esse. Então, sempre que nós vamos lendo, nós vamos chegando e nós sempre nos é apresentado isso. Principalmente se você lê algum livro de um escritor chamado John Piper, ele traz sempre isso, a presença, a glória de Deus, entendeu? Qual é o nosso propósito aqui? Então é por isso que é um dos motivos que nós temos que ler, justamente, é que a gente vai sempre lembrar do nosso propósito. Inclusive, uma dica de leitura aqui, gente. Todo mundo devia ler esse livro, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Leiam, tá? Muito bom. É ótimo. A leitura nos mantém avançando para o alvo.
Então, não dá para entender, não existe um sedizente, aquele que diz que é cristão, se ele não procura conhecimento. Porque quando o nosso padrão é Jesus Cristo. E quando se fala de Jesus Cristo, diz que ele crescia em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Então, se o próprio Cristo ele buscava conhecimento, e nós? Então, o cristão ele avança. Ele não fica estagnado, ele não fica parado. E o jeito do cristão avançar para o alvo é através da leitura, primeiro, da Bíblia e de livros paralelos, né? Paralelos de confianças, não é? Relacionados à palavra de Deus e que nos vai trazer mais esclarecimento para que a gente caminhe com mais certeza e mais clareza. A leitura nos incentiva a desempenharmos nosso papel como cristão. Olha, tem certos livros que você lê que muda a sua vida, muda o curso da sua vida. Sabe aquele negócio, ide por todo mundo e pregar o evangelho? E às vezes a pessoa está tanto tempo na igreja ali, mas aí ele lê um livro e aquilo ali é um combustível para ele e ele realmente ele se levanta e vai, porque a exemplo de alguém, a exemplo de um herói da fé que alguém fez, então traz um despertamento, traz uma vontade de caminhar. Então, certos livros, ele muda a vida da pessoa. Então, é um dos grandes motivos também. Um dos últimos motivos aqui, a leitura é uma ferramenta de capacitação poderosa pelo Espírito Santo. Utilizada, né? Poderosa, utilizada pelo Espírito Santo. Nós temos livros de teologia, pregação, liderança, igreja local, ministérios, né, que vai nos capacitar cada dia para que possamos melhorar sempre para fazer a obra do Senhor. Então a leitura, ela nos capacita, a leitura, ela nos ajuda, ela nos faz avançar, ela mostra realmente o nosso alvo, o nosso propósito, que é justamente esse livro aqui, Uma Vida com Propósito, é tremendo. Então a leitura, ela é muito boa. O cristão que ele não gosta de ler, eu vou ser sincero, é complicado. É complicado, porque a base do cristianismo é você conhecer. E a própria Bíblia vai dizer, é Osés que vai dizer, 4 e 6, não é isso? Que o povo, ele foi destruído porque faltou conhecimento. Esse conhecimento que é? Conhecimento de Deus. E como é que eu conheço a Deus? Logicamente, comunhão com Ele, mas eu tenho que, para me saber o que Ele pensa, para me saber a vontade dEle, é através da Bíblia Sagrada. Então, não existe um cristianismo sem conhecimento da palavra de Deus, para que eu conheça a vontade de Deus, e isso eu tenho uma comunhão com Ele, e através da oração. Não existe. Então a gente viu aqui que a leitura ela só traz benefícios, melhora a memória, a concentração, te faz mais criativo, entre tantas outras coisas, né? E eu queria trazer aqui também dicas para quem vai começar a ler agora. Eu não leio nada e eu vou começar agora. Ou então eu já leio e eu quero mais alguma coisa. A gente vai dar dicas para vocês de como ler, como memorizar o que leu. E tudo isso nesse vídeo para ficar um vídeo bem completo para vocês. Mas antes disso, dá uma pausinha aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda para alguém que você sabe que não lê muito, ou para alguém que você sabe que pode ser muito usado por Deus e por isso deve se preparar buscando conhecimento. Dá essa força aí pra gente. Curtiu? Se inscreveu? Beleza, então vamos lá. A primeira dica para quem vai começar a ler. Nós temos a Bíblia, como eu disse, como nosso livro base, né? E por que o nosso livro base? Olha o que está escrito no livro de Josué, capítulo 1 e o versículo de número 8. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, o conhecimento, a leitura, infelizmente, hoje está em desuso, mas vocês viram aqui que a leitura da Bíblia, ela nos faz próspero e nos faz bem-sucedido. E
Só que nós podemos também ler outros livros à parte da Bíblia. Bons livros. Sempre quando a gente fala em leitura, é bom aqui a gente frisar uma coisa. Quem vai começar a ler, é bom que peça dicas, Sim. opinião de alguém que costuma ler, porque a grande verdade é o seguinte, não é sair lendo qualquer coisa. A leitura, ela implica mais em qualidade do que em quantidade. Muitas vezes a quantidade vai te deixar confuso, vai te deixar cheio de dúvidas, entendeu? Então, nós precisamos mais de qualidade do que quantidade. Até mesmo porque quando a gente vai ler alguma coisa, nós temos que focar naquilo, o que é que nós queremos conhecer melhor, entendeu? Para aumentar, para nos abrir o nosso entendimento com relação a algum assunto, até mesmo com relação à Bíblia. E, logicamente, esse livro, esse comentário, ele vai ter que passar pelo crivo, pela análise da Bíblia Sagrada. É por isso que a Bíblia é o primeiro livro a ser lido pelo cristão, continuar a ser lido dia a dia, porque os outros livros vai ter que passar pelo crivo, pela análise da palavra de Deus. Então, muito cuidado com aquilo que vocês vão ler. Peçam dicas, sugestões, opiniões, para que vocês não saiam lendo qualquer coisa. E em vez de ajudar, vai atrapalhar. E é importante também não só ler a Bíblia, como estudar ela antes de ler qualquer outro livro, né? Ter esse estudo aprofundado para você saber quais são os princípios bíblicos. São esses daqui. Então, tudo que eu vou fazer vai ser baseado nesses princípios. Não quer dizer que você não possa ler livros, por exemplo, se você estiver estudando sobre um assunto, que vá contra aquilo, porque você também precisa saber o outro lado, né? Talvez para um debate ou se você está precisando se aprofundar naquilo. Mas isso é para quem já tem esse hábito da leitura. Se você não tem e vai começar, essa é uma boa dica como primeira dica, né? E eu acho também que é muito importante falar sobre começar. E entra muito nessas dicas também. Cara, eu vou começar a ler agora. Já li a Bíblia, tá? Já tô estudando. Que outro livro eu pego pra me ajudar a ler? Ou então, que livros interessantes têm uma linguagem fácil pra me ajudar a ler? Porque às vezes a gente começa a ler e já quer ler um C.S. Lewis da vida, que é uns livros que eu tenho aqui. Meu pai não é muito fã, mas cada um com seu estilo, né? Mas são livros mais difíceis, mais aprofundados. São livros com uma linguagem mais difícil para você entender. Então, talvez começar por esse tipo de livro não seja o ideal. Um livro mais fácil. A gente tem do Max Lucado, né? Autores que têm uma linguagem mais fácil para você começar a ler e são relacionados com o cristianismo. E aqui eu tô dando dicas para quem vai começar a ler. Com certeza você tem alguns livros que todo cristão deveria ler. Você tem algum livro que você pensa assim? Olha, eu gosto do Max Lucado. Eu gosto dos livros do Charles Swindoll. Eu gosto muito. E na atualidade aí nós temos o Luciano Subirá, ele escreve bons livros. Nós temos o pastor Douglas Gonçalves. Nós temos aquele irmão lá, o próprio Luca Martini escreve livros também. Francis Chan, muito bom os livros dele. Então, e sobre leitura de livros, tem uma coisa bacana. Você deve ler livros atuais. E também não pode esquecer de ler livros antigos, de escritores antigos, viu? Porque para você ver, comparar as linguagens e os pensamentos, até mesmo porque muitos desses escritores antigos, eles inspiraram os escritores atuais, como John Bunyan, que escreveu O Peregrino, John Bunyan, que depois da Bíblia é um dos livros mais lidos, você entendeu? Charles Spurgeon, Edward. Então, são o próprio C.S. Lewis tem uns livros mais fáceis. Então, não se apegar só às leituras dos livros atuais. O próprio C.S. Lewis ele dá um conselho. Ele diz que pelo menos a cada 2 livros novos que você leia um de algum escritor antigo. Então, a cada 2 novos, você lê alguma coisa de algum escritor antigo, que é para você comparar, para você ver as linguagens, ver os pensamentos, porque ajuda demais. Você vai ampliando os seus conhecimentos, né?
Então, fora você pedir dicas de quais livros ler, ou começar por livros de uma linguagem um pouco mais fácil, depois ir aumentando. Tem essa também que eu achei muito legal, de ler livros de escritores novos e antigos também. A gente também pode citar o Santo Agostinho, Tomás de Aquino, tem livros bem interessantes, eles Calvino. partem mais... O Calvino, eles partem mais para esse lado da filosofia, da teologia, mas são livros muito bons de ler. Jacob Arminiano. Jacob Arminio, Jacob Arminio. E fora tudo isso, eu tenho também algumas dicas para você conseguir lembrar do que leu, porque muita gente fala, nossa, eu leio, mas eu não lembro daquilo que eu li. O que você pode fazer? Eu acho que a primeira e a mais fácil de todas é anotar. Eu tinha um caderninho, agora eu tinha um pouco de dó de escrever nos meus livros de riscar eles. Mas agora eu já tô grifando, escrevendo na lateral, porque quando você escreve no papel, tá, gente? Isso é muito importante. Ele usa uma área diferente do cérebro do que quando você escreve no computador ou no celular. Então você memoriza melhor e você escreve de forma mais aprofundada aquilo que você aprendeu. Não que não possa usar um celular ou um computador. Nossa, já uso há muito tempo, já tô acostumado. Ótimo, então continua usando. Se funciona pra você, ok. Se não, começa com o papel, vê ali o que você acha, o que você sente e vai anotando aquilo que você leu. Só um detalhe. Computador, celular, notebook, essa área de informática aí não é 100% confiável, viu? Uma hora você tem tudo ali, daqui a pouco ele apagou, sumiu e você não recupera mais nada. A não ser que você gravou em nuvem, aí tudo bem. Mas caso contrário, melhor que o papel não tem. É uma Ou boa você dica, marcar. Né? Salvar no arquivo da internet, alguma coisa assim. Mas enquanto tá anotando, evita de usar aparelhos conectados da internet, porque eles tiram muita concentração. Uma outra coisa também, quando você estiver estudando um assunto, faça associações. Para refletir e se faça a seguinte pergunta. Que princípio tem aqui? Como eu posso aplicar isso na minha vida? E aí você começa a imaginar situações reais do seu dia a dia, como você pode aplicar aquilo que você leu. Isso ajuda o seu cérebro a memorizar mais aquilo e realmente quando você passar por aquela situação, ele vai se lembrar automaticamente do que você leu e vai te ajudar a tomar decisões mais fáceis, né? Isso eu aprendi inclusive nesse livro aqui. Ative Seu Cérebro, é um livro muito bom, ele vai falar sobre como funciona o nosso cérebro em diversas áreas, até para tomar decisões mais fáceis, então é uma boa dica de leitura. Ele tem uma linguagem um pouquinho mais difícil, mais científica, acadêmica, mas ele é muito bom. Eu também ouvi um podcast essa semana, do Joel J, que ele falava sobre aplicar os conhecimentos, né? Que se você leu alguma coisa em um livro, você tem que imediatamente, o mais rápido possível, aplicar aquilo que você leu ou passar para outra pessoa. Isso que a gente faz aqui é muito importante. Você pode gravar vídeo no seu celular. Nossa, eu não tenho ninguém para quem falar. Se você não puder falar para sua mãe, para o seu irmão, para o seu melhor amigo, grava vídeo explicando aquilo que você leu, porque isso aumenta a tua memorização assim, eu não lembro se é 70% ou 80%, mas ajuda muito a memorizar aquilo que você leu também, pra você passar para outra pessoa. Então, gente, eu acho que depois disso tudo que a gente trouxe aqui, dos motivos para ler, dicas de livros que vocês podem ler, como memorizar, eu acho que ficou um vídeo bem completo, acho que ninguém mais tem desculpa para não ler, ou não iniciar essa vida de leitura, né? E muita gente fala, nossa, mas é muito difícil porque eu não gosto. Gente, é hábito. Leitura é hábito. Quantas e quantas pessoas eu já vi falar, olha, eu odiava ler, mas eu precisei. E aí o que eu fiz? Sentei lá na cadeira e li. Não tem outra, vai ser incômodo no começo, você vai achar ruim, você vai achar que tá chato, você vai sentir sono, porque o teu cérebro tá muito acostumado àquele nível assim de telas mudando o tempo todo e de estímulos pra ele, né? Ele tá viciado nisso, então até você tirar isso do seu cérebro, tirar esse vício do seu cérebro vai levar um tempo, mas tenha paciência com você vai colher os frutos e eles vão ser muito bons, isso eu garanto pra vocês. E eu queria terminar esse vídeo aqui agradecendo a sua presença ilustríssima aqui. Amém. E queria terminar esse vídeo com uma frase. Eu não consegui achar direito quem foi o autor dela, mas é uma frase muito interessante. Ela diz assim: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. E aqui eu volto lá pro começo do vídeo, né? Quando eu disse que Deus ele não tem limites, mas você tem. Então procure romper essas barreiras, esses limites que você tem, estude, cresça, conheça cada vez mais para ser usado cada vez mais no reino de Deus. E não se esqueça, quando você começar a ler, você vai se tornar uma pessoa melhor, ou melhor, um cristão melhor. Tchau, gente.